Boa tarde a todos. Nessa hora nós queremos dar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus, amém? Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui para gravar este vídeo, para nós falarmos um pouco da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, amém? Se você tem uma Bíblia Sagrada aí, eu convido você a abrir sua Bíblia junto comigo, para nós meditarmos a palavra de Deus, que se encontra, repito, no livro de Lucas, amém? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou dos escândalos, ele falou do perdão, ele falou do poder da fé, ele falou também dos servos inúteis. Todos esses temas Jesus falou, Jesus abordou, amém? Diz a palavra de Deus que os discípulos, disse aos discípulos, quem falou? Jesus. Ele falou aos discípulos e disse: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. É impossível que eles não venham. É impossível, é inevitável. Os escândalos vêm ao mundo. Os escândalos, né? Mas Jesus disse que ai daquele por quem vierem, ai de nós, né? Ai de nós. Então que Deus tenha um grande livramento, que nossas vidas não venham a ser motivo de tropeço para ninguém, que nossa vida não venha a ser pedra de tropeço para ninguém, mas que a nossa vida venha a ser um canal de bênção, amém? Que nós venhamos ser verdadeiramente pessoas tementes a Deus, pessoas piedosas, pessoas clementes a Deus, amém? Ai daqueles, né? Ai daqueles, né? Então que Jesus tenha misericórdia de nós. Jesus nos deu um grande livramento, um grande escape dos escândalos, desse mundo dos escândalos, né? Escândalos. Um grande escândalo que aconteceu na história de Jesus foi de Judas Iscariote. Um grande escândalo. E ai do Judas. Porque Judas foi um escolhido de Deus. Judas Iscariote foi um escolhido de Jesus Cristo. Jesus escolheu Judas. Dentre toda aquela multidão ali que cria em Jesus, Deus escolheu 12 homens para ser por uma missão toda especial. Uma missão especial. E Judas foi escolhido por Jesus para essa missão. Judas foi escolhido para uma grande obra, né? Para fazer história no planeta pregando o evangelho. Judas Iscariote, um dos 12. Mas o escândalo que ele cometeu foi que ele realmente não se converteu. Ele não era um homem convertido, o coração dele não era convertido a Deus, né? Não era convertido, ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele imaginava, ele pensava que Deus não o conhecia. Ele pensava que Deus não o conhecia ou que ele poderia enganar Deus. Nós não podemos enganar a Deus. O Deus da Bíblia é um Deus onipotente. O Deus da Bíblia é um Deus onisciente. O Deus da Bíblia é um Deus onipresente. Ele está em todo lugar. E a Bíblia fala, não é eu, que ele conhece os segredos do coração. Ele conhece. Ele nos conhece porque foi ele que nos formou do pó. Foi ele que nos dá a alma, o espírito, o fôlego para nós transitarmos, para nós morarmos aqui. É Deus que nos dá, o Deus da Bíblia Sagrada. Então nós não podemos jamais pensar em enganá-lo. Não podemos jamais pensar que nós podemos aí fingir. Não podemos. O Deus da Bíblia, o livro de Jeremias diz que ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo. Ele conhece os pensamentos da gente. Então nós não devemos ser como Judas Iscariote. Foi motivo de tropeço. Veio um grande escândalo. Um grande escândalo. Ele traiu Jesus com um beijo, né? Ele traiu Jesus com um beijo e ele amava o dinheiro. Ele amava o dinheiro. Ele conspirou. Ele enganou. Enfim. Jesus sabia de tudo isso. Jesus mandou ele se arrepender. Ele era ladrão. Ele ficava com a bolsa e todas as doações que Jesus recebia das pessoas, que não eram poucas, eram muitas doações,
Ele roubava, a Bíblia diz, ele roubava. Ele não era um homem piedoso, né? E ele estava ali infiltrado. E aí, ai dele, porque depois de tudo foi descoberto que ele não era convertido, foi descoberto o verdadeiro caráter dele, foi descoberta a verdadeira personalidade dele, foi descoberto que ele era um corrupto, que ele era um ladrão, que ele não tinha piedade dos pobres, que ele não era ali, não temia a Deus. Foi descoberto, e aí o que aconteceu? Ele não aceitou a derrota, e aí ele se enforcou. É assim que acontece. É assim que acontece com as pessoas que não se arrependem dos seus pecados. As pessoas têm que se arrepender das suas iniquidades. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Um outro escândalo também um escândalo é você adulterar, é um escândalo. Você é casado há milhares e milhares de anos com a sua esposa. Você tem aí uma vida, e aí você mente para sua esposa. Você tem um amante, uma amante, vários amantes, e aí você mantém aquele casamento, mas você engana, você mente, você não é honesto. E aí mais cedo ou mais tarde a sua esposa, e a igreja, você ainda vai para a igreja, você ainda finge que é um cristão. Então isso é um escândalo. Quando vem enfim, isso aí é um escândalo, nós não devemos. Escândalo de pedofilia é escândalo. Escândalo de roubo, corrupção, escândalo. Então nós devemos pedir de Deus nos livrar disso aí. Porque nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis, nós não pregamos aqui, nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas nós tememos a Deus, tememos ao Senhor, amém? Tememos a Deus e reconhecemos que nós podemos pecar, podemos cometer toda sorte de iniquidade, nós podemos nos prostituir, nós podemos fazer coisas que desagradam o coração de Deus. Mas nós resistimos ao diabo. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Nós devemos resistir a Satanás, que é o anjo caído, é o anjo de todas as rebeliões. Nós devemos resistir às prostituições, nós devemos resistir à sensualidade, nós devemos resistir às devassidões, nós devemos resistir a toda sorte de maldade que nos é apresentada. Nós devemos resistir. Devemos ter uma vida reta, íntegra, honesta na terra. Amém? Diz a Bíblia que melhor fora que nem pudesse, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Muito melhor para essa pessoa do que fazer tropeçar um desses pequenos. Veja, nós não podemos jamais fazer tropeçar os crentes em Jesus. Jamais nós podemos ser exemplos de tropeço aos pequenos. Deus nos vê como pequeninos. Jamais, 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 jamais nós devemos ser pedra de tropeço. Jesus fala que melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Melhor, muito melhor, né? Que a gente vê que é uma ruína. A gente vê que é uma desgraça isso. Você colocar você colocar no seu pescoço pusesse no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado. Isso aí é uma tragédia. Mas Jesus faz essa comparação. Muito melhor do que fazer tropeçar um pequeno, uma pessoa que crê em Deus de todo o coração, que nós sabemos que existe essas pessoas na terra que creem verdadeiramente em Deus, que acreditam em Deus, que amam a Deus de todo o coração. Existe. Por essas pessoas é que Deus ainda não destruiu este planeta. É pela igreja de Deus, é pelo povo amado que Deus ama, que ama a Deus, adora a Deus, é que Deus ainda tem poupado ainda o planeta Terra. Mas vai chegar um dia em que Deus vai tirar o povo dele da terra. E quando ele tirar o povo dele da terra, essa terra aqui vai ser destruída, diz a Bíblia. O sol não vai dar mais a luz, a lua também não vai dar mais a sua claridade. A Bíblia diz, não é eu, que as estrelas vão cair do céu, do firmamento. Vai ter uma grande tribulação na terra. Satanás vai estar aqui e vai
com a sua besta, ele vai ter uma besta, ele vai ter homens aí que vai fazer a vontade dele, vai perseguir os evangélicos, vai perseguir os cristãos, vai ter guerra, vai ter muita coisa, a Bíblia diz aqui, vai ter os princípios das dores, vai ter os princípios das dores, vai ter morte. Então Jesus fala no livro de Mateus, as profecias, que vai ter epidemia, vai ter rumores de guerra, vai ter o terremoto, vai ter tsunami, vai ter muita coisa ruim nesta terra. Justamente por causa do pecado do povo, porque o povo não se arrepende, o povo não crê em Deus, o povo não acredita, é incrédulo. Não se arrepende de fazer o mal. Não se arrepende de fazer o mal. Tem que se arrepender de fazer o mal. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Ainda segue a Satanás. Sabe que Satanás é um anjo caído. Sabe que Satanás vai pro lago de fogo. Sabe que Satanás não tem mais salvação para ele. Ainda segue ele aí. Segue ele. Então, Jesus disse, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se meu irmão dentro da igreja, ou fora da igreja, né, o irmão de Cristo, o irmão de fé, de irmandade, pecar contra mim, me ofender, falar alguma coisa que eu não gostei, ou então o irmão mesmo de sangue, o que a gente deve fazer? A gente deve chamar ele, nós devemos repreender, dizer, olha, eu não gostei disso e daquilo que tu fez, eu não gostei, tá? A gente deve repreender, e aí ele pode se arrepender, ele pode se arrepender, e aí a gente tem que pedir perdão, a gente tem que perdoar ele, a gente tem que perdoar ele, amém? É bíblico, amém? E se pecar contra ti 7 vezes no dia, se pecar contra mim 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter comigo, dizendo arrependa-me, perdoa-me. Disse então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Né? Jesus fala da fé aqui. O apóstolo Pedro disse, se nós perdoarmos 70 vezes aquela pessoa que nos aborrece, aquela pessoa que nos peca, comete pecado contra nós, né? E ela se arrepender todo dia vezes de nós, isso tá, nós
verdadeiramente nós nos arrependemos, quando verdadeiramente nós nos convertemos, o Senhor é poderoso para perdoar nossos pecados, nos libertar das nossas iniquidades, das nossas vícios, dos maus hábitos, dos maus comportamentos e fazer de nós uma nova criatura. É por isso que o Evangelho ele é pregado. É com esse objetivo de levar uma esperança àquela pessoa que está condenada ao inferno. Essa pessoa, nós que éramos condenados ao inferno, todos nós, Jesus nos dá aí uma nova oportunidade. Jesus nos dá uma nova chance de quê? De ter os nossos pecados perdoados, os nossos nomes escritos no livro da vida, e aí se nós perseverarmos na palavra dele, quando nós morrermos, nós vamos para o paraíso, lugar onde não haverá luto, lugar onde não haverá morte, lugar onde não haverá mais pranto, lugar onde não haverá mais jorrão, lugar onde não haverá mais bomba, lugar onde não haverá mais escândalo, lá no céu não haverá mais escândalo, lá no céu não haverá mais pecado, lá no céu não haverá mais adultério, lá no céu não haverá mais roubo, furto, lá no céu não haverá mais idólatra, homicida, não abominável, não haverá mais adoradores de demônio, não haverá mais feiticeiro, bruxos, lá no céu não haverá mais mentira. Lá no céu só haverá os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos escolhidos de Deus, aquelas pessoas que temem a Deus, guardam os mandamentos de Deus e praticam a bondade, a justiça, a misericórdia e é um verdadeiro servo de Deus. Amém.